Olá, estamos no ar e o programa de hoje foi preparado especialmente para você que deseja aprimorar o seu conhecimento. Isso mesmo, no Além do ABC de hoje, você vai descobrir quais são os 7 tipos de amor. E ainda no primeiro bloco tem uma história diferente da Branca de Neve. Confira! Olá pessoal, bom dia! Eu acho que todo mundo que está aqui tem alguém que gosta, tem alguém que ama, é ou não é? Mas aí é que tá. Quais são os tipos de amor? E é justamente para falar sobre esse assunto que a filosofia ajuda a gente a entender diversos tipos de amor. Como, por exemplo, o amor ágape. É um dos tipos de amor mais almejados, digamos assim. É aquele amor utópico, aquele amor que a gente pensa que quem sabe um dia a gente pode alcançar. Por quê? Esse amor ágape, para a filosofia, é aquele amor em que a gente olha para toda a humanidade e a gente observa a humanidade, a gente ama cada pessoa do mundo como se fosse nós mesmos, né? É aquele amor ali bem dito por Jesus. Ama o próximo como a ti mesmo, amor ágape. É esse amor, então, universal, que tem um amor enorme, um amor de compreensão para com todas as pessoas. Também temos outros tipos de amor, como, por exemplo, aquele amor que nós temos por aquele crush, pode-se dizer assim, é o amor eros. O amor eros é aquele amor em que a gente tem uma certa atração pela pessoa. É aquele amor... sabe quando a gente fala amor à primeira vista? É mais ou menos isso. Quando a gente olha, a gente se atrai muito por aquela pessoa e existe uma atração física, ou uma atração não necessariamente física, mas que tenha algo que nos atraia logo de vista, assim, alguma coisa que nos permita sentir uma atração e, principalmente, é importante para o amor eros, o desejo. Quando há desejo, aí sim a gente tem aí, pelo menos para os filósofos gregos, o amor eros. Temos também o amor filia, o filia, que é com PH ali. Esse amor é aquele amor em que a gente normalmente encontra nas nossas amizades. Sabe quando a gente tem aquela amizade que a gente gosta de sair junto, a gente vai pro cinema junto, a gente vai pro rolê junto? É aquela pessoa que a gente pensa assim, poxa, eu não conseguiria imaginar minha vida sem essa pessoa. Aquela pessoa que complementa a nossa vida, faz com que a nossa vida fique mais rica, faz com que a gente olhe todos os dias para a vida e fala, porra, que legal, tá, é ótimo viver assim. É aquele amor que a gente encontra, por exemplo, no filme Luca, né? Aquele filme da Disney, em que o protagonista se encontra com o seu amigo, né? Que também é um tritão. Os dois têm esse amor filia, né? Ou filia, que é esse amor pela essa amizade muito profunda, né? Essa amizade muito forte, que é aquele tipo de amizade que a gente carrega ali pelo resto da nossa vida. A gente também tem o amor storgé. O amor storgé é aquele amor em que a gente tem um sentimento de familiaridade. Ah, então, Júlio, isso quer dizer que é aquele amor que eu tenho pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos? Também. Por que também? De fato, esse amor familiar existe, obviamente, pelos nossos parentes, né? Aquelas pessoas que vivem com a gente, que convivem com a gente. Mas esse amor ele também pode ser conquistado com outras pessoas, até mesmo com amizades. Por exemplo, o amor que eu estava falando agora há pouco, né? O amor filia, ele pode evoluir para o amor storgé. Por quê? Às vezes a gente encontra uma amizade tão profunda na nossa vida, a gente encontra uma amizade que complementa tanto a nossa vida que a gente nem enxerga mais aquela amizade como uma simples amizade, a gente enxerga como se fosse uma irmandade mesmo, um irmão, né? É como se a vida desse de presente pra gente um irmão. Temos também o amor filáutia, não é filia como o outro, é filáutia, também com PH ali no início. Esse amor filáutia, eu diria que é um dos amores para a filosofia mais importantes. É aquele amor ali que Sócrates dizia, né? O conhece-te a ti mesmo. Na verdade, ele repetia essa frase que estava num templo grego da época. Muitas pessoas confundem achando que essa frase foi ele que criou, mas na verdade é uma frase repetida por ele que estava num templo da época. Que é o amor do amor por si mesmo, o conhece-te a ti mesmo, né? Afinal de contas, pelo menos para os gregos, é difícil imaginar como a gente pode
dar amor, como a gente pode entender o que é o amor para com outra pessoa, se nós não entendemos qual é esse amor por nós mesmos? Ou seja, como é que a gente pode ceder amor se a gente nem se conhece, se a gente nem se ama? Então, é de extrema necessidade, eu diria até, que exista o amor filaute, ou seja, a compreensão por si mesmo, a compreensão de quem você é, para que a gente possa dar amor ao próximo, amor ao outro, né? Então, o amor filaute para os gregos é um dos amores mais importantes. Afinal de contas, é o amor por si mesmo, que, ao contrário do que possa parecer, não é um amor tão fácil assim de se conquistar. Afinal de contas, para os gregos é muito fácil a gente confundir o amor que nós temos por nós mesmos com o amor que nós temos pela ideia que se tem pelo amor por nós mesmos. Ou seja, por quê? Porque, na verdade, como é amar a si mesmo, sendo que, na verdade, tudo que se construiu e toda a ideia que você tem de si mesmo foi uma ideia construída fora de você e não dentro de você. Então esse é um dos amores mais necessários, porém também um dos mais difíceis de se conquistar. Um exemplo desse amor filautia é um exemplo ali do filme Megamente, que tem o protagonista que a princípio se entende como um vilão, né? A princípio se entende como alguém ali que faz o mal às pessoas. Mas só depois de um tempo, depois de toda a trama do filme se desenrolar, ele começa a compreender a sua verdadeira natureza. Só aí o personagem, né, o protagonista, ele realmente entende a importância do amor para si mesmo, para finalmente realizar o que o complementa como ser. Então, o amor filautia se realiza aí ao decorrer da trama de Megamente. Temos também o amor pragma. O que seria o amor pragma? Esse amor pragma se confunde um pouco com pragmatismo puro, né? Não, estou com uma pessoa simplesmente porque é conveniente eu estar com essa pessoa. Só que normalmente esse amor ele é uma evolução do amor eros, né? E ele pode ser, todos os amores que aqui foram citados são amores que às vezes podem se entrelaçar, podem permear um ao outro. O amor pragma é esse amor em que, se você entende a importância, justamente por compreender o outro, você entende a importância de estar com o outro, porque você reconhece, você sabe quais são todas as qualidades dessa pessoa que está com você. Então você entende ali cada característica positiva e também cada característica, que é muito importante, negativa. Porque tem-se a ideia de que você deve amar apenas pelas qualidades dos outros. Mas não é bem assim que funciona. Afinal de contas, todas as pessoas são carregadas de uma quantidade grande de qualidades e defeitos. O amor pragma, então, ele compreende os defeitos e, independente dos defeitos, ainda assim ama essa pessoa. E eu diria até independentemente das qualidades, independentemente das conveniências. E é pragmático você estar com alguém que você compreende em um nível tão grande. Normalmente esse amor é aquele amor que se evolui do eros, passa ali pelo filia e aí pode chegar ali também no amor pragma. Então é um amor que tem-se normalmente com evolução. Não é o tipo de amor que você tem logo de cara como eros, é um amor que evoluiu. Ele começou às vezes com um amor, só que ao compreender verdadeiramente alguém, ele evolui para o amor pragma. Um exemplo de amor pragma seria aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez, ali do Adam Sandler, quando ele descobre que a protagonista tem um problema de memória, mas ele vai reconhecendo com o passar do tempo as qualidades dessa personagem, independente do amor que ele teve ali à primeira vista com ela, ele ainda assim persiste em conquistá-la todos os dias, porque todos os dias ela esquece o que aconteceu, né, no dia anterior. Então ele persiste em conquistá-la todos os dias porque ele entende todas as qualidades que cercam aquela pessoa, né? Porque ele é muito mais do que um amor pelo físico da pessoa, é muito mais um amor pelas qualidades ou defeitos daquela pessoa, é um amor pelo ser, é um amor pelo que representa aquele ser que se apresenta a ele. Então é um amor muito profundo, que é esse amor pragma. Bom, pessoal, então esses são os tipos de amor que a gente tem. E aí eu tenho essa perguntinha para você: quais são os tipos de amor que você reconhece aí dentro das suas relações? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim.
Hoje nós vamos falar de uma história sobre a Branca de Neve, uma história diferente da Branca de Neve. Tenho certeza que vocês conhecem a história da Branca de Neve e os Sete Anões. Hoje a gente vai contar uma história um pouco diferente com a personagem Branca de Neve. Sejam bem-vindos ao Clube do Livro. Então, para contar essa história, para ler juntos, nós vamos utilizar um livro chamado A Branca de Neve e as Sete Capivarinhas. Vamos lá? Este aqui é o livro que nós vamos realizar a leitura. A Branca de Neve e as Sete Capivarinhas. É uma história regional, escrita por uma autora regional, a Denis Moraes. Quem editou esse livro foi a editora Sou. Vamos lá? Vamos à história? Eu fiz uma pausa porque eu não sabia se era para fazer uma pausa ou não. Tá certo? Então vamos lá. Sempre faz aquela pausa, né? A história começa assim. Em um reino muito distante, morava uma princesa chamada Branca de Neve. Ela gostava de passear pela floresta e brincar com os animais que viviam naquele lugar. Ela era protetora da floresta e não deixava que ninguém machucasse os animais e nem permitia que ninguém fizesse mal a eles e mal à natureza. Certo dia, caminhando pela floresta, Branca de Neve sentiu-se um pouco cansada pelas suas tarefas que ela realizou pela manhã. Ela avistou uma linda árvore com uma maravilhosa sombra e sentou-se para descansar. Os passarinhos cantaram lindamente para a princesa e ela adormeceu. A princesa dormiu. Quando de repente um vendaval tomou conta de toda a floresta e um redemoinho atingiu a Branca de Neve e ela gritou: socorro! O grande redemoinho começou a girar e levantou a princesa do chão, sumindo com ela pelos ares. Branca de Neve desmaiou no redemoinho e enquanto ela foi girando, ela foi parar em outro lugar, muito distante do reino da princesa. E quando a princesa despertou, viu que não estava mais na floresta, e sim em um lugar diferente, mas também muito bonito. A Branca de Neve viu um lugar cheio de verde, com rios, pássaros enormes e coloridos, ficou encantada com tanta beleza. Admirando tantas maravilhas, a Branca de Neve viu passar pela sua frente, perto do rio, animais em fila. Iam andando atrás um do outro e ela foi cantando. Cantando não, esse não ficou bom. Tá, esse livro eu não li ainda. Vamos lá. Pode. E ela foi contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 animais. Branca de Neve se aproximou dos animaizinhos e perguntou: olá, que lugar é este? Que bichos estranhos são vocês? Então ela teve uma resposta. Agora, que é esse? Você não conhece o Pantanal Mato Grossense? Espia aí, criançada, de onde será que saiu essa? Uma delas respondeu: nós somos capivaras do Pantanal. Branca de Neve sorriu ao ouvir o linguajar das capivarinhas, se apresentou e logo ganhou um abraço delas. As capivarinhas pegaram na mão da princesa e disseram: venha, vamos te mostrar o Pantanal Mato Grossense. Iremos te apresentar os nossos amigos, a arara, o tuiuiu, o tucano, a siriema e o colheiro. Branca de Neve diz: que lugar lindo! Nunca tinha visto cores tão lindas. Chegando perto do rio,
elas alertaram a princesa: cuidado! Nos nossos rios tem muitos jacarés e às vezes eles estão de bom humor, mas tem dia que eles estão zangados. E bem de longe, Branca de Neve vê então os jacarés nadando à beira do sol, no rio, e observa também muitos peixes, como o pacu, o pintado e o dourado. Uma eternidade depois... E eles continuaram a caminhar pelo Pantanal. A princesa falou: como é quente este lugar? Uma das capivarinhas disse então: sim, faz muito calor para essas bandas, por isso precisamos ajudar a cuidar dos nossos rios, pois são muito importantes para as nossas vidas. Olha lá a onça pintada, descansando embaixo daquela árvore. Precisamos avisar o nosso amigo Tatu para não andar para aquelas bandas. Logo mais à frente, eles encontraram o tatu-bola, o tamanduá, o lobo-guará e os macacos prego. A princesa ficou encantada com tantos animais diferentes. Depois de muito caminhar, sentaram-se embaixo de uma árvore para conversar e as capivarinhas trouxeram algumas frutas para a princesa conhecer, frutas típicas da nossa região. Experimente, princesa, disse a capivarinha. Entregou-lhe um cesto com manga, caju, araticum, mangaba e outras frutas nativas do Cerrado Mato-Grossense. A princesa se deliciou com as frutas e disse: que sabores deliciosos! O sol já estava se pondo e a princesa estava triste. Ela queria voltar para sua casa. Ela estava com saudade da sua família. De repente, novamente começou aquela ventania. Se formou um redemoinho próximo à princesa. Ela foi se aproximando desse redemoinho e disse: preciso ir, eu devo voltar ao meu reino, mas eu nunca irei me esquecer deste lindo lugar e nem de vocês. Até um dia, capivarinhas do Pantanal. Até logo. As capivarinhas acenaram para a princesa e a Branca de Neve correu, entrou no redemoinho, girou, girou e girou. Quando a princesa abriu os olhos, ela já estava no reino novamente. Ela saiu gritando para todos que ela tinha feito muitos amigos, conhecido as capivaras e tinha ficado fascinada por um lugar chamado Pantanal Mato-Grossense. E a nossa história termina por aqui. Gostaram da história? Quantos elementos da nossa cultura regional dentro desse livro, não é mesmo? A alimentação com as frutas típicas do Cerrado Mato-Grossense, os animais da nossa região e até mesmo o linguajar. Tá se divertindo com o programa de hoje? Conta pra gente acessando as nossas redes sociais. O endereço tá aqui na tela. Nós vamos agora para o intervalo comercial e voltamos já. No segundo bloco do MT Sesc TV de hoje, te convidamos a refletir sobre educação ambiental. Aliás, você sabe a diferença entre educação e gestão ambiental? Descubra agora no Além do ABC. Olá, bem-vindos a mais um Além do ABC. Eu sou a professora Jéssica Trujillo, do Sesc Escola Cuiabá. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre os processos de educação ambiental. Vocês sabem o que é educação ambiental ou já ouviram falar? Acredito que sim. A educação ambiental, muitas vezes, ela é confundida com gestão ambiental. Então, nesse primeiro momento, eu quero fazer uma pequena diferenciação do que é educação e do que é gestão. Os processos educacionais levam em conta o ser humano, a subjetividade dos indivíduos, a aprendizagem de diversas formas. Já os processos de gestão levam em conta o gerenciamento
né? A parte toda organizacional, tanto de empresas quanto na nossa própria casa, e também leva em conta os recursos utilizados, os recursos da natureza, os resíduos, a economia de água, por exemplo. Então, é muito importante a gente deixar esses dois processos de forma distinta. A educação ambiental trabalha então processos educacionais no sentido da gente pensar a questão ambiental de forma complexa e integrada. Os processos de gestão ambiental nos levam a entender que fazemos parte de um todo, de um planeta, de uma sociedade, de uma comunidade, própria organização familiar. Então nós temos que gerir os nossos recursos. Vou dar um exemplo. Quando nós temos aquelas lixeiras que são coloridas para destinação dos resíduos, para destinação do plástico, dos orgânicos, dos vidros, essas lixeiras, elas são de destinação para gestão ambiental, ou seja, nós estamos gerindo os nossos resíduos para determinados locais específicos. Esse não é um processo de educação ambiental, dessa forma quando as lixeiras estão lá dispostas para nós. O processo de educação ambiental, ele vai muito além do que a gente simplesmente destinar os nossos resíduos, o que é uma ação muito importante da gente realizar. Mas a educação ambiental, ela vai além dessa destinação. Ela nos permite entender o porquê nós estamos distribuindo esses resíduos de forma separada, o porquê a gente anda consumindo tantos desses produtos. Então tem uma parte de conscientização, de entendimento do quanto a gente vem gerando de resíduo no nosso planeta, no nosso cotidiano. Então esses processos de educação ambiental, eles se fazem muito importantes, sempre aliados à gestão ambiental. Então só para entender, a gestão ambiental, ela é um processo que fica dentro do âmbito da educação ambiental, que é um processo muito mais amplo. Tudo bem? Então, acho que é muito importante a gente caracterizar isso, porque muitas vezes as pessoas confundem esses dois processos. Então, a educação ambiental, vou falar um pouco sobre o histórico dela. Ela surgiu em muitos lugares do planeta, principalmente a partir da década de 60, com a Revolução Verde também, por exemplo, nos movimentos de contracultura. E aí nós tivemos vários eventos mundiais da ONU que reuniram países para pensar a questão ambiental. Um desses eventos foi Tbilisi, em 1977, onde foi cunhado o termo educação ambiental. E a partir disso, os países foram se unindo no sentido de trazer a educação ambiental para dentro das políticas públicas. Isso é um marco muito importante. Então nós temos o relatório Brundtland, que é um relatório que foi desenvolvido em 1987, que ele fala sobre o nosso futuro comum, ou seja, o bem comum da humanidade. Dentro dessa conferência de 1987, eles começaram a pensar nos termos de desenvolvimento sustentável, ou seja, que a gente precisa cuidar dos nossos bens, né, da água, do ar, de todos os elementos da natureza que nós necessitamos para a nossa sobrevivência. Eles então elaboraram esse relatório dizendo formas da gente colocar em prática um olhar mais crítico e mais aprofundado de como usamos esses elementos da natureza. Mas eles aliaram esse termo desenvolvimento sustentável a uma questão de desenvolvimento econômica e não levaram tanto em conta as questões educacionais. Depois nós tivemos um evento muito importante que foi a Rio 92, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992, e lá existiu um fórum mundial de organizações não governamentais, de associações, de moradores, de educadores, que se reuniram
né, na Cúpula dos Povos, e eles elaboraram uma Carta da Terra e um Tratado de Educação Ambiental para sociedades sustentáveis e responsabilidade social. O porquê que eu quero trazer esse tratado? Qual é a diferença? Esse Tratado de Educação Ambiental para sociedades sustentáveis pensam no sentido de aliar os movimentos de gestão ambiental aos movimentos de educação ambiental. Então, nós, enquanto cidadãos, pensarmos em como estamos tratando, em como estamos lidando com a questão ambiental. Então, recapitulando, a educação ambiental, ela vai além do que simplesmente a gente deixar um bilhete escrevendo apague a luz ao sair. Isso é muito importante, é um processo de gestão ambiental. Mas vamos discutir outras coisas, né? O porquê temos que apagar a luz ao deixar um ambiente? De onde vem nossa energia elétrica? Quais os processos na natureza de transformação, de modificação, tanto na natureza quanto de comunidades e cidades, foram gerados para chegar à energia elétrica no qual nós estamos utilizando? Então, esses processos de educação ambiental se fazem muito importantes em diversos âmbitos da nossa vida. Então, espero que vocês tenham gostado e até mais! O programa de hoje está chegando ao fim, mas a nossa programação continua em todas as nossas unidades e nas nossas redes sociais. Amanhã tem mais. Tchau!